Capítulo 3. A apresentação. O dia da apresentação chegou com uma manhã cinzenta. Júlia acordou antes mesmo do despertador tocar. Ela tinha dormido pouco. Durante a noite, revisou mentalmente cada parte do seu trabalho. A introdução, os personagens, o conflito principal e a conclusão. Sabia exatamente o que precisava dizer, mas isso não impedia que o nervosismo apertasse o seu estômago. Falar na frente dos colegas sempre foi difícil para ela. Não porque ela não soubesse, Júlia sabia. Ela lia, escrevia e entendia as histórias muito melhor do que muitos. Ainda assim, quando precisava ficar em pé diante da turma, sentia que todos os olhares se transformavam em um peso sobre seus ombros. Enquanto se arrumava para ir à escola, olhou-se no espelho do banheiro. Você consegue, disse baixinho para si mesma. Mas o seu reflexo não parecia estar tão convencido. Na sala de aula, Mateus chegou alguns minutos depois dela. Trazia a pasta do trabalho debaixo do braço e os cabelos um pouco despenteados como sempre. Bom dia! Sentou-se perto dela. Bom dia. Mateus a observou por alguns segundos. Ei, você está nervosa. Não. Ele ergueu uma sobrancelha. Júlia? Ela suspirou. Tá bom, sim, um pouco. Vai dar tudo certo. Você não sabe disso. Sei sim. E se eu travar? Mateus apoiou a pasta sobre a carteira. Olha para mim. Júlia o encarou. Havia ternura em seus olhos, mas também um pouco de vergonha. E isso ajuda? Não sei, mas podemos tentar. Ela sorriu de leve. Alguns minutos depois, a professora entrou na sala, colocou os livros sobre a mesa e consultou a lista. Hoje vamos começar as apresentações. Quero que escutem seus colegas com atenção. Júlia sentiu o coração acelerar. Primeiro a professora chamou outro grupo, depois mais um. Júlia tentava prestar atenção, mas não conseguia. Repetia suas falas na cabeça. Quando finalmente ouviu seu nome, sentiu o chão balançar. Júlia e Mateus, venham à frente. Mateus levantou-se primeiro. Antes de caminhar, fez um pequeno gesto com a cabeça. Vamos? Júlia respirou fundo e o seguiu. Lá da frente, a sala parecia diferente. Maior, mais silenciosa. As carteiras, os rostos, as mochilas jogadas no chão, tudo parecia visível demais. Mateus começou. Falou com calma, explicou o contexto do romance e apresentou os personagens principais. Quase não olhava para a folha. Sua voz era tranquila e firme. Júlia o ouviu e sentiu que de alguma forma ele estava abrindo o caminho para ela. Então chegou a sua vez. Júlia respirou fundo. Bem, nós pensamos que o romance não fala apenas sobre... Ela parou. Sua voz saiu mais baixo do que esperava. Alguns colegas cochichavam no fundo da sala. Alguém arrastou uma cadeira. Uma caneta caiu no chão. As palavras desapareceram. Então ela olhou para Mateus. Ele estava ao seu lado, em silêncio. Não fez nenhum gesto exagerado, não disse nada, apenas a olhou. Havia tanta confiança naquele olhar, tão simples e tão seguro, que Júlia sentiu como se uma mão invisível a sustentasse. Respirou mais uma vez e continuou. O romance não fala apenas sobre as mudanças que os personagens vivem. Também fala sobre o medo de mostrar quem realmente somos, o medo de tomar decisões, o medo de perder aquilo que amamos. Enquanto falava, sua voz começou a ganhar firmeza. As palavras saíam mais claras. Júlia deixou de olhar para a folha. Passou a olhar para a turma. Já não repetia algo decorado. Explicava aquilo que realmente compreendia. Falou dos personagens que se escondiam atrás das aparências, das decisões que pareciam pequenas, mas mudavam uma vida inteira. Falou de como algumas pessoas chegam em momentos inesperados e ajudam outras a descobrir quem realmente são. Mateus a escutava atentamente. Enquanto a ouvia falar, pensou que Júlia era diferente quando encontrava coragem. Era como se tudo aquilo que normalmente guardava em silêncio encontrasse de repente uma forma de sair. Quando terminaram, houve alguns segundos de silêncio. Depois alguns colegas aplaudiram.
Não foi um aplauso enorme, mas para Júlia pareceu que a sala inteira respirava junto com ela. A professora sorriu. Muito bem, excelente análise, especialmente a parte final, Júlia. Você tem uma forma muito sensível de interpretar os textos. Júlia abaixou o olhar corando. Obrigada, professora. Ao voltar para sua carteira, Mateus se inclinou em sua direção. Eu te disse, não começa. Você foi incrível. Aquela palavra ficou pairando entre os dois. Incrível. Júlia tentou responder com uma brincadeira, mas não conseguiu. Ficou apenas em silêncio. Sorria como quem tentava esconder a própria felicidade. Mais tarde, quando a aula terminou, a professora a chamou antes que fosse embora. Júlia, ela se aproximou da mesa. Sim? Você escreve? A pergunta a pegou de surpresa. Um pouco. Não pare. Fez uma pequena pausa. Dá para perceber que você tem algo a dizer. Júlia sentiu que aquelas palavras tocaram uma parte muito profunda dela. Durante muito tempo escreveu em segredo, como se suas histórias fosse algo que precisasse esconder. Ouvir aquilo de uma professora, sem exageros e sem ninguém por perto, fez com que sentisse que talvez o que escrevia realmente tivesse algum valor. Quando saiu para o pátio, Mateu a esperava. O que ela disse? Júlia tentou parecer tranquila, que eu escrevo bem. Mateu sorriu. Ah, eu já sabia. Mas você leu apenas uma história minha. Mas foi o suficiente. Júlia balançou a cabeça, mas estava feliz. Os dois caminharam até o pátio. O recreio já havia começado. A escola estava novamente cheia de barulho. Ainda assim, entre eles parecia existir uma calma diferente. Você também desenha bem, disse Júlia. Eu sei. Ela deu um leve empurrão em seu ombro. Nossa, como você é convencido. Mateu riu, e Júlia guardou aquele som em algum lugar secreto da sua memória. Porque existem risadas que ouvimos uma única vez, e que mesmo assim elas continuam ecoando dentro de nós por muito e muito tempo.